nosso país e que em todo o mundo existem tantas religiões, né? Existem tantos deuses, né? Por que há tantas divisões, onde isso começou, né? E nós temos nas Sagradas Escrituras falando, né, sobre vários tipos de adoração a vários deuses. E o exílio do povo de Deus, ele marca, né, ele traz um marco na história, né, do povo de Deus. É o antes, né, da idolatria, de se adorar a outros deuses, né, e o depois da idolatria. Né? Então existe uma ação de Deus, né, por conta dessa mudança do seu povo. Né? Então, eu vou ler para os irmãos algo referente ao exílio. Porque que o povo escolhido do Senhor foi enviado ao exílio? Com qual objetivo? Né? Porque Deus permitiu que eles fossem cativos, serem cativos, serem oprimidos, né, na terra estranha. Né? Porque ele tinha um povo livre, né, e próspero, né, do qual Deus concedeu, né, a terra que manda leite e mel. Porque então Deus permitiu que esse povo se tornasse cativo dos seus inimigos numa terra estranha. Né? E aí nós chamamos desse tempo de exílio, né, tempo de cativeiro, né, um povo que era livre, que tinha um Deus Todo-Poderoso como seu condutor, seu guia, né, então vai tornar-se cativo na terra do inimigo. Por que disso? Né? Vamos ler um pouquinho. Quando o Império da Babilônia conquista Judá, Jerusalém é queimada e o templo é demolido. O povo de Israel fica no cativeiro durante 70 anos. Né? Cumprindo-se então a profecia de Jeremias, que está lá escrita em Jeremias 25, dos versos 11 e 12. Né? Também 29 e 10. De Daniel 5, 25 e 31. Depois desses anos, né, desses 70 anos, uns 50 mil judeus retornam à sua pátria. Né? Então eles ficam esses 70 anos na terra do inimigo, exilados da sua terra, cativos numa terra estranha, onde eles não podiam praticar a sua fé. Não com a mesma liberdade, né? Não podendo fazer os mesmos cultos. Né? Então, uns 50 mil judeus retornam à sua pátria, conforme o edito de Ciro, que está descrito no livro de Esdras 1 e 2, que chegou ao poder depois de subjugar o povo babilônico. Neste edital permitiu o retorno, né, por meio de Ciro, né, cumpre-se a profecia referente àquele que iria libertar, né? Então Esdras fala sobre isso. Então cumpre-se e permitiu o retorno à sua terra, né? E a reconstrução então do templo. Ciro permitiu que os utensílios sagrados, né, usados no templo, que haviam sido levados também junto com o povo, né, para a Babilônia, né, voltassem também com o povo. Né? Aí volta o povo, volta tudo que era o templo. Né? Então, Deus retorna o seu povo e dá a ele condição de voltar a fazer o culto, né? De cultuar a Deus, vamos dizer assim, porque voltam também todos os utensílios. Né? Convém ressaltar aqui que uma das predições mais notáveis de toda a Bíblia, né, quando fala que o povo voltaria, foi também identificado nessa frase um nome pelo profeta Isaías de Ciro. Quem seria o libertador? Né? Quem Deus usaria? Né? Então, Isaías recebe da parte de Deus, então, a profecia que se cumpre falando de Ciro, que Ciro libertará o seu povo. Está em Isaías 44, 28, né? O profeta identifica Ciro como sendo seu nome, e como ele daria início à libertação dos judeus do cativeiro.
cerca de 200 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus. Deus deu essa visão a Isaías, deu essa profecia a Isaías. Então, nós entendemos que no mundo todo se prega muitos deuses. E tudo teve início, queridos. Desde daquela simbologia mais singela que nós aprendemos com nossos avós, tios, antepassado, e foi passado de geração em geração. Tudo isso teve início. Tudo isso teve início lá atrás. Então o povo de Deus adorava o único Deus. Mas por desobediência, pela idolatria, Deus permitiu que eles se tornassem cativos na terra do inimigo e ali ficassem por 70 anos. Durante esses 70 anos, a essência desse povo foi diluída. Então, ao invés de adorar um Deus, ali eles tiveram contato com muitos deuses e muitas formas de adoração, deixando o Deus verdadeiro de lado. E isso foi passado, querido, de geração em geração. Chegou até os nossos dias, com outros nomes, de uma outra forma, mas chegou. E por isso o mundo todo deu-se essa liberdade de ter tanto tipo de adoração. Porém, o Senhor disse: Ele criou todas as coisas e a sua palavra nos garante isso. Também fez a mim e fez a você. E nós devemos adorar somente um Deus. E esse Deus é o Senhor, é Yahvé. E todo esse tempo, querido, em que nós ficamos distanciados de Deus, em que o povo de Deus ficou distanciado de Deus e dessa verdade, ele foi então diluído. E ele foi ensinado a adorar outras coisas, a prestar culto a outros deuses, que não é o Deus Yahvé, que não é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas Deus feito por mãos humanas. O Deus do qual criou os céus e a terra, não pode ter sido feito, construído por mãos humanas, porque ninguém pode fazê-lo. Nós não conhecemos o dia do seu nascimento, mas Ele diz na sua palavra que Ele é o Criador de todas as coisas, e a sua palavra nos garante. Ele dá início de todas as coisas. Ele também nos mostra como será o fim de todas as coisas. Tudo isso por meio da sua palavra. Então, esse povo que adorava muito Deus ficou cativo na terra do inimigo. E a sua essência foi diluída. E o seu culto, que era somente ao Deus verdadeiro, também foi diluído em muitos deuses. E assim se deu tudo que nós conhecemos hoje. Todo tipo de culto, querido. Todo tipo de invocação, mas que não é feita no nome do Todo-Poderoso, do qual o Todo-Poderoso diz: se invocares o meu nome, que é o nome do meu filho, do qual eu enviei, para morrer no lugar de toda a humanidade pecadora, para que por meio dele eu pudesse então salvar toda a humanidade. Então, hoje nós vemos todos os tipos de invocação e adoração, mas que não são feitas no nome de Jesus. Então, a Bíblia nos mostra que tudo teve início. Que na terra do inimigo, o povo que adorava somente a Deus e prestava culto somente ao Deus verdadeiro, foi contaminado. Começou ali a adorar os deuses do povo inimigo. E se nós formos colocar aqui Babilônia, trazendo para nós, é o inimigo das nossas almas. Porque o inimigo das nossas almas, ele não é somente aquele que destrói a nossa carne, mas é aquele que rouba a nossa adoração para com o Deus verdadeiro. É aquele que destrói a nossa fé. É aquele que desfaz os nossos princípios. Então, lá, nesse tempo, queridos, deu-se início a todos os tipos de adoração que você puder imaginar, que existem hoje no mundo inteiro, de todas as formas, quer seja mais sutil, você possa dizer. Então, todos esses deuses foram criados ali. Dali por diante, queridos, nós tivemos conhecimento de tudo que se tem hoje.
com nomes diferentes, formas diferentes de cultuar, né? Altares diferentes, né? Mas Deus se início ali. Então, no início de tudo, queridos, Deus criou o seu povo para adorar somente a um Deus, prestar culto somente a um Deus. E porque isso se perdeu, hoje nós temos tanto tipo de culto, tanto tipo de adoração a tantos deuses. E o nosso Deus, como ficou irado lá atrás, e permitiu que o seu povo, os seus filhos, amados, separados, né, pudessem ser levados cativos pela mão do inimigo e ficarem 70 anos debaixo de servidão, debaixo de aflição, né, debaixo de penalidade da mão pesada do seu inimigo. Deus permitiu, né, como uma forma de punir, né, de ensinar, né, o seu povo, de que não dividisse a sua oração, de que não prestasse culto a um Deus que não ama as vossas almas, né, que não tem prazer em livrar e trazer as almas da humanidade para si, preservando-a, né, fazendo ela tornar-se ao Pai. Toda adoração que nós fizermos, queridos, aqui na terra, que o nome do Senhor Jesus não foi engrandecido, que o nome de Yahvé não foi engrandecido, essa adoração é vã. E isso traz ira do coração do nosso Deus, que criou todas as coisas, que criou a mim, que criou a você, que criou tudo que existe, que os nossos olhos conseguem perceber. Então, queridos, o retorno desse povo se deu por volta do ano de 536 a.C., sob a direção do governador Zorobabel e do sacerdote Jesuá. Eles começaram a reedificar Jerusalém, iniciando pelo templo, mas a obra foi suspensa pelos inimigos vizinhos. O inimigo sempre lutou, queridos, para que a nossa adoração não tivesse a pessoa certa, o alvo certo, que é o nosso Deus. Entende? Todas as vezes que você está tentando consertar o seu altar, que você está buscando conhecer mais Deus, o inimigo vai tramar para que você fique enredado, para que a sua mente fique confusa, vai usar a paternidade humana, vai usar, né, os avós, vai usar tudo que você aprendeu com seus familiares, vai usar aquilo que foi passado de geração em geração, para que você muitas vezes feche seus olhos e não receba da parte de Todo-Poderoso a revelação de que só há um Deus que você pode adorar e que só há uma forma de adorá-lo, que Deus irá receber a sua adoração, que é por meio da invocação do nome do seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio em carne, né? Andou sobre essa terra, cumpriu toda a lei. Nele, né, não havia pecado, ele nunca pecou. Morreu inocente. Mas o que estava sobre ele era o meu e o seu pecado. Pecado de idolatria, pecado de ignorância. Né? Muitos hoje pecam por ignorância, por não conhecer. Muitos, queridos, no nosso país, no mundo, dá seguimento a ações, né, e a invocações em formas e nomes, né, em chamamentos que eles nem sabem de fato o que significam, mas porque aprenderam. E isso tem trazido a ira do nosso Deus sobre a nossa nação e sobre o mundo. Né? Porque chamam esse tipo de ação de adoração ao Deus vivo, quando o Deus Todo-Poderoso não está sendo adorado, né? Quando a ação que ele está tomando está invocando outros deuses, deuses pagãos, deuses feitos por mãos humanas, né? Ou os próprios deuses dos babilônicos, que eram na verdade demônios. Eles faziam invocação de demônios, né? Então, queridos, o povo era conduzido numa ignorância para levar os próprios filhos, seus próprios fetos, para oferecer a esses demônios, né, aos deuses da Babilônia. E ali essas crianças, esses fetos eram oferecidos vivos, né, de preferência os primogênitos, como sacrifício
sacrifício a esses demônios. Dali surgiram todos os outros tipos de invocações, né? Que muitas vezes foi passado para nós, de geração em geração, mas foi dado outros nomes. Né? Outros nomes. Só que nenhum nome, queridos, a Santa Bíblia, a palavra de Deus nos garante que nenhum nome sobre a terra tem poder de salvar senão o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, tudo que nós aprendemos, querido, muitas vezes nós não temos noção, né, da raiz disso, da raiz desse aprendizado, sabe? Da raiz daquilo que foi passado de geração em geração, de pai para filho, de vô, né, para pai, de pai para filho, tantas e tantas gerações. Muitos têm dado continuidade àquilo que aprenderam, mas nem sequer têm noção daquilo que muitas vezes estão fazendo por uma questão religiosa, muitas vezes. Sabe, às vezes não é nem uma questão de fé, muitas vezes é uma questão religiosa. Não, os meus pais faziam, os meus avós faziam, né? Os meus pais seguiam, os meus avós seguiam. A minha família sempre seguiu. Eu vou dar continuidade, mas não sabe da onde surgiu essa raiz dessa adoração, dessa invocação, dessa forma de servir, desse altar. Para quem foi levantado esse altar? Em nome de quem foi levantado esse altar? Queridos, só há uma forma de nós agradarmos o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus. É por meio de Cristo. É por meio de nós reconhecermos o seu Filho. Porque ele veio e pagou, né? Pagou com a sua vida sendo inocente, para que eu e você não ficássemos presos a nada disso. Sabe? Nem a nossa própria ignorância e nem aquilo que nos foi passado também de uma forma muitas vezes ignorante. Não estou dizendo, querido, que esses homens e essas mulheres que muitas vezes nos passaram isso não tiveram fé, mas a fé deles não estava alicerçado na verdade que é Cristo. Entende? Tudo aquilo que não está alicerçado na verdade que é Cristo não vai lhe dar condições de você ser salvo. E nós estamos vivendo um tempo em que a ira do Senhor ela está chegando cada dia mais próximo da terra. Né? Ela está se completando, né? Porque a palavra de Deus também vem para cumprir, a sua palavra irá se cumprir. Né? Então, queridos, a ira do Senhor se acende contra o povo, contra a humanidade, quando tudo que nós estamos fazendo não está sendo entregue ao Deus verdadeiro. Ele é sim um Deus que tem ciúme de nós, porque Ele nos fez. Ele é o Criador de tudo. Nada mais justo do que nós devolvermos a esse Deus, Criador de tudo e de todas as coisas, a adoração que compete somente a Ele. Então, queridos, de uma forma muitas vezes ignorante, de uma forma muitas vezes religiosa, nós temos desagradado ao Senhor no nosso país e no mundo, porque estamos invocando o que aprendemos, estamos dando continuidade àquilo que recebemos, de geração em geração dos nossos antepassados, sem nós termos consciência, né? E nem conhecimento muitas vezes da raiz em que isso iniciou, e nós apenas damos continuidade. Eu me recordando do pouco tempo de relacionamento que eu tive com meu pai de sangue, né? O senhor Rosalvo, que já dorme em Cristo, né? Eu me lembro de muito criança, queridos. Eu tive uma experiência junto com meu pai no meio do pasto. O meu pai, ele tinha no seu bolso, né, o livro de São Cipriano. Talvez esse vídeo chegue até alguém que também faz uso desse livro, né? E nesse livro, queridos, ele tinha a invocação e as orações, vamos dizer assim, né, desse homem. Né? As palavras que eram ditas ali eram uma outra língua. Né? E eu me recordo do meu pai tirando esse livro e fazendo a leitura. E ele queria que eu aprendesse daquilo também. Algo que foi ensinado para ele. Meu pai, inclusive, ele é de origem indígena, né? Nós também temos sangue de índio burro, né? E eu conheci a mãe do meu pai, ela morreu com 116 anos. E o que foi passado do meu pai, ele acatou aquilo com toda a fé do coração dele, mas sem conhecimento e sem discernimento. E ele colocou aquilo na vida dele.
toda aquela invocação, querido, todas aquelas orações que ele fazia. Ele não sabia de fato para quem ele estava fazendo. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, você entende? Ele acreditava de todo o coração que ele estava fazendo certo. Por isso, queridos, que há um tempo determinado para Deus ter um encontro com cada pessoa na face da terra. Porque Deus conhece a verdade do coração de cada um. E sabe quando que aquilo teve início. Só que muitas vezes as pessoas acabam aquilo que eles foram passados sem ter o conhecimento de fato do que estão fazendo. Por uma questão de religiosidade, ou porque os pais passaram, ou porque os avós passaram, ou porque a minha geração passada fazia assim, eu vou dar continuidade. Entende? Então, eu me recordo que eu estava no meio do pasto com meu pai. Meu paizinho, eu era muito criança, mas foi algo tão chocante que eu nunca esqueci. Um bezerro bem novinho, quebrou a pata que girava assim, 360 graus. Literalmente quebrou. Ficou assim, grudado somente no colinho. Meu pai pegou aquele bezerro, tirou um lenço do bolso, fez ali uma oração com as suas, não uma oração, mas ele ali fez uma invocação. E ele voou aquele lenço na perna daquele bezerrinho. Na minha frente, aquele bezerrinho saiu saltando. Entende? Então, queridos, o inimigo tem poder para fazer e para enganar o povo. Meu pai viveu 97 anos, morreu com 97 anos. Desses 97, praticamente 90 anos da vida do meu pai, ele foi enganado. Se Cristo e o Evangelho de Cristo não chegasse pelo meu pai, ele ia morrer e não seria salvo, queridos. Você entende? Porque nem tudo que nós estamos fazendo é do agrado do Senhor. Nem tudo que nós aplicamos no nosso coração, que entendemos que aquilo é verdade, porque isso foi passado quando nós éramos muito crianças, e foi passado para nós como sendo algo real, verdadeiro, que vai dar resultado, sabe? Mas eram invocações, querido, sabe? Todas essas invocações ao longo da vida do meu pai trouxe legalidades para a vida dele e para a nossa, porque ele era a nossa autoridade, nosso pai, Deu liberdade para espíritos malignos usar a vida do meu pai como ele quis. Destruiu meu pai. Destruiu a família. Você entende? Havia maldade no coração dele quando ele recebeu isso como verdade dos seus antepassados? Não, pode ser que ele recebeu quando era muito criança. E ele fazia aquilo sempre, sempre, sempre. Entende? Mas as petições, as súplicas, as invocações que ele fazia não eram no nome do Filho de Deus. Entende? Então isso diante do Todo-Poderoso trazia ira para o nosso Deus. E essa ira retornava para o meu pai e nos atingia também. Então pode ser que você, uma vida toda, você fez de forma errada. Sabe? Você acha que está adorando o Senhor quando você está prestando culto a deuses estranhos, querido. Isso tem trazido a ira de Deus até a sua vida. Isso tem destruído a sua saúde, a sua família. Deus só recebe a adoração no nome do seu Filho Jesus Cristo. Nenhum outro nome, querido. Não há nome sobre a terra, nem no céu, nem em lugar algum, que alguém possa ser salvo, senão somente por Cristo Jesus, que pagou o preço para a humanidade ser salvo. Então, todo ser humano que abraçar o sacrifício de Cristo Jesus como verdade e o tê-lo como único, ele não nos divide com ninguém, e tê-lo como único e suficiente Senhor, esse será salvo. Será salvo de si mesmo, será salvo do engano, será salvo naquele último dia e receberá do nosso Deus Todo-Poderoso lugarzinho no céu. Porque Jesus é esse passaporte. Não existe outro caminho, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Então, queridos, lembrando do meu pai essa semana, eu falei, Senhor, me ajuda a levar uma mensagem para que o seu povo entenda por que Deus está tão irado com o Brasil e com o mundo. Toda adoração que era para ser somente para Ele está sendo dividida para deuses estranhos, de formas diferentes, mas irando o nosso Deus da mesma maneira que o povo dele lá atrás, que ele permitiu que ficasse cativo 70 anos na mão do inimigo, sendo afligido, sofrendo, sendo penalizado.
né? Deus permitiu por quê? Porque eles decidiram se dividir. Deus não aceita que o seu coração, a sua adoração, seja dividida entre Ele, o Todo-Poderoso, e outros deuses. Sabe? Deus não aceita, querido, que você vá adorá-lo na igreja e depois você fique fazendo, lendo o horóscopo, sabe? Para ver como vai ser a semana. Você não confia no Todo-Poderoso que te salvou, que você disse que o aceitou de todo o coração? Como que depois você vai ler o horóscopo? Né? Como que você vai dividir a sua adoração, a sua fé, a sua confiança com essas coisas? Né? Você que aceitou a Cristo, como que então você vai depois, num outro lugar, pedir para que orem por você, para que façam coisas por você, ofereça sacrifício a outros deuses? Deus não vai te dividir, queridos. E se o seu coração estiver dividido, Deus vai permitir que a sua vida se torne cativa na mão do inimigo. Porque ou você é totalmente do Senhor, ou você não é. Deus não te divide. Ele não vai dividir a adoração, que é somente dele. Então, esses 70 anos, querido, né, foi o início para tudo que nós entendemos de adoração a Deus pagãos que existe no Brasil e no mundo. Então, muitas vezes você está fazendo aquilo que você aprendeu desde criança. E você crê que isso é o correto. Queridos, se o que você está fazendo, se a adoração que você está prestando não for no nome de Cristo, para Deus Pai Todo-Poderoso, isso está, na verdade, irando o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí você pode falar, mas como? Se eu estou fazendo de todo o meu coração, se eu aprendi, eu estou dedicando a minha fé nisso, queridos. O povo foi enganado. Entende? 70 anos dentro da terra do inimigo, sendo obrigados a adorar deuses estranhos. Sabe? Você já viu uma pessoa que ela é sequestrada e ela é posta num cativeiro? Se ela ficar ali 3 dias, querido, aquilo vai gerar traumas tão profundos naquela criatura, naquela pessoa, sabe? Que 20 anos depois ela vai se lembrar de tudo que ela vivenciou ali naqueles 3 dias de cativeiro. Você imagina o estrago que faz 70 anos. E quem estava lá cativo esses 70 anos era o povo de Deus, que adorava a Deus. Mas Deus permitiu que eles ficassem ali cativos, na mão do inimigo, por 70 anos. Convivendo com o inimigo, sendo afligido pelo inimigo. Sabe? E com certeza, querido, foram ali desfeitos dos seus princípios morais, cívicos e espirituais. Né? E dali surgiu tudo o que você puder imaginar que hoje o Senhor abomina. Todo tipo de adoração a outros deuses, né? Que o Santo Espírito possa ministrar o coração das pessoas. Que Deus abomina, porque Ele não está invocando o nome do Todo-Poderoso em nome do Filho de Jesus Cristo, Filho dele. Tudo que sai fora disso está irando o nosso Deus, está trazendo a ira do Todo-Poderoso sobre a terra. Estão antecipando, né, as dores de parto no mundo e no nosso país. Então, querido, que tipo de adoração você tem prestado? Quem é o Senhor da sua vida? Né? Para quem você tem levantado um altar? Se não é para o Filho de Deus, Jesus Cristo, que Ele destrua esse altar. Peça para que o Espírito Santo revele-se a ti. Busque conhecer a verdade. Não deixe a sua Bíblia aberta em um capítulo só. Sabe? Deixe lá achando que aquilo vai proteger sua casa. Não, queridos. Leia a Santa Palavra. Leia os Evangelhos do Senhor Jesus Cristo. E o Santo Espírito ministrará a verdade ao seu coração. Você precisa ser liberto desses muitos deuses, dessas formas de adoração, né? Dessas formas de invocação. Meu paizinho foi liberto. Com um pouco mais de 91 anos, ele aceitou a Cristo por meio do meu irmão, que é pastor em Rio Claro. Deus permitiu que meu irmão fosse buscar lá na Bahia, trouxe ele aqui para Rio Claro. Como meu irmão já tocava numa igreja, ele já estava à frente do trabalho. Deus me deu graça e o coração do meu pai se abriu e recebeu a palavra. E tudo aquilo que ele achava que era verdade, e tudo aquilo que ele invocava, ele desprezou e abraçou a fé em Cristo Jesus. E foi salvo, não é salvo.
porque a palavra de Deus nos garante. Aquele que confessar a Cristo como seu único e suficiente Senhor, este será salvo. Confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Nós entendemos que a pessoa creu com o seu coração quando ela começa a dar cruz. Quando a fé dela começa a dar cruz. Então, meu pai foi uma pessoa que nós amamos muito, um homem muito forte, um homem determinado, mas um homem que desagradou demais o Senhor nas suas atitudes, nas suas ações. Por quê? Porque tinha a sua fé firmada em um alicerce que não podia salvá-lo, que não podia mudar o seu caráter, que não podia mudar a sua essência. Mas o verdadeiro evangelho, querido, a verdadeira fé fundamentada em Jesus, muda caráter, muda a essência, e vivifica o espírito, e dá uma sede para a nossa alma de voltar para o lugar onde nós viemos, que é o céu. De estar com aquele da onde nós saímos, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Há uma sede dentro de nós que nos faz desejar estar com o Pai. E isso somente quem nos dá é o verdadeiro Evangelho. É a verdade em Cristo Jesus. É ser salvo por meio da fé e não por obras. Então, queridos, o exílio, ele foi para o povo de Deus, e tudo que nós possamos viver hoje, no Brasil, ele é para o povo de Deus e para a humanidade uma forma de disciplina e correção divina. Então, vou colocar aqui, o exílio pode ser a dificuldade que você está vivendo hoje. O exílio pode ser a perda ou a quebra da sua empresa hoje. O exílio pode ser a destruição da sua família hoje. Deus está usando isso para corrigir a sua visão, para alinhar a sua fé com o Todo-Poderoso, para disciplinar, para mostrar para você que existe somente um caminho, que muitas vezes o caminho que você trilhou até hoje te conduziu a isso, não lhe deu aquilo que Deus tem reservado para você: salvação, paz, gozo eterno. Então Deus usou o exílio, o cativeiro da Babilônia, para disciplinar o seu povo, para corrigir o seu povo, para alinhar o seu povo e dar a oportunidade ao seu povo de reconhecer o seu pecado de idolatria, de abandono de Deus Todo-Poderoso e verdadeiro, que os conduziu com mão forte, que os protegeu de tantas coisas, mas que eles abandonaram. Então Deus permitiu que eles ficassem cativos na mão do inimigo. E usou isso como disciplina. Nós, como pais, aplicamos a disciplina nos nossos filhos, aplicamos a correção nos nossos filhos. Deus, que é o Pai, Santo e Poderoso, que ama as nossas almas, Ele sabe que nós não somos somente carne, temos uma alma, e essa alma é eterna, e ela precisa ser salva. Ele ama a minha e a sua alma. Então Ele disciplina o seu povo, disciplina os seus filhos, corrige os seus filhos, porque Ele ama, não quer perder, não quer que a nossa alma fique eternamente distante dele, porque se nós morrermos sem conhecermos a verdade, então estaremos eternamente distantes do nosso Pai. Que Pai que deseja isso, queridos? Nenhum pai, nenhuma mãe deseja estar eternamente distante dos seus filhos. Então esse Deus amoroso, querido, usou o exílio, usou o cativeiro da Babilônia, 70 anos aprisionados na mão do inimigo, para que eles aprendessem na disciplina, na correção, que eles tinham um Pai, que eles tinham um Deus, mas eles haviam esquecido. Eles haviam dividido a adoração, que era somente do Senhor, com outros deuses pagãos, que nada podia fazer por eles, senão destruí-los, senão diluí-los. Pega uma essência poderosa que tem poder para curar, coloca ela num ambiente gigante, dilui ela com outras coisas, ela vai perder, queridos, o seu poder, o seu potencial. Então, Deus permitiu que esse povo, já que eles não queriam mais adorar ao Deus verdadeiro, permitiu que eles fossem colocados no meio do povo pagão. 70 anos no cativeiro. Ali eles foram diluídos, sabe? Em tempo onde eles foram disciplinados e corrigidos pela mão do Todo-Poderoso. Não foi o inimigo foi só uma ferramenta usada por Deus para que eles tivessem ali serem disciplinados. Foi o próprio Deus que permitiu.
Então, queridos, muitas coisas que acontecem na nossa vida é a permissão de papai, é a permissão do Criador dos céus e da terra, por meio da disciplina, nos mostrar que não é errado, né? Mas o tempo todo, desde criança, eu fui ensinado dessa forma, né? Que eu posso orar por A, por B, por C. Não, queridos, só existe um nome em que no céu é reconhecido e que tem poder para salvar, para libertar, para curar, para restaurar, para dar a vida. É Jesus, né? Então não se engane mais, sabe? A mão irada do Todo-Poderoso está vindo sobre nós, porque nós estamos adorando a tudo, prestando culto a tudo, de todas as formas. Há seres pagãos, sabe? Há deuses pagãos que não falam, não andam. Queridos, estamos desprezando o Criador. Deus fez a mim, fez a você a imagem dele. Nós falamos, nós andamos, nós sentimos dor, frio, sentimos quando somos rejeitados, como somos amados. O Deus Todo-Poderoso fez a mim e a você dessa forma, a semelhança dele. Como que você pode prestar o seu culto a algo que não fala, não anda, não sente dor, não sente frio? Queridos, meu Deus, em nome santo do Senhor Jesus, que pagou o preço de sangue para que você recebesse entendimento, para que você fosse liberto, para que a sua visão espiritual fosse aberta, para que você pudesse então ter acesso a Deus, sem nenhum outro intermediário, senão somente Jesus, o único caminho que nos conduz a Ele, Jesus. Então, o exílio foi isso, querido, foi disciplina e correção divina para com o seu povo, né? Sabe, para com o seu povo. Então, até aquele que não conheceu ainda do Evangelho e que não lhe foi ensinado, quando ele vê o sofrimento, querido, ele pergunta, ele faz uma análise, ele fala, por que disso? Sabe? E aí, nesse momento de quebrantamento, né, de questionamento, muitas vezes o Espírito Santo chega e ministra, fala, olha, meu filho, existe um Deus, e você tem um pai, você não é uma nesse mundo. Você tem um Deus que você pode contar, eu estou aqui à disposição. Desde que você me aceite, me permita acessar a sua vida. Né? Desde que você me aceite como Senhor da sua vida. Eu sou Deus que posso te salvar, que posso te restaurar, né? Que posso realizar grandes feitos em você, por seu intermédio, porque eu te fiz semelhança do Pai. Né? Então, o Deus Todo-Poderoso, queridos, ele usa o sofrimento, ele usa a disciplina, ele usa a correção para nos aproximar dele. Ele fez isso lá, com o seu povo, permitindo que eles ficassem cativos no exílio, despatriados da sua pátria, do Natal. Eles tinham uma pátria, queridos, assim também tinha um rei, tinha um Deus Todo-Poderoso para guardá-los, sabe? E eles foram despatriados da sua pátria. Tiveram que deixar tudo, sabe? Foram cativos, foram ser afligidos por alguém que não amava as almas deles. Então o povo está no mundo hoje, queridos, sabe? Pegando o que ele tem de mais de precioso, que é a adoração, e entregando para deuses pagãos. Em tantos nomes, que muitas vezes ele replica algo que ele nem sabe o que ele está dizendo. Ele está apenas replicando o que ele aprendeu. Ele não sabe aonde isso surgiu. E eu venho nesta noite para dizer, nessa madrugada, querido, todos os deuses pagãos foram criados ali pelo inimigo do povo de Deus. Na Babilônia tinham todo tipo de deuses que você puder imaginar. Ali foram criadas todas as paganices que há no mundo. Porque o inimigo das nossas almas quer que você pegue a sua adoração e direcione para outro lugar, menos para o Deus Todo-Poderoso, que vai se alegrar com a sua adoração e vai devolver para a sua vida, né? Salvação, gozo, saúde, paz, harmonia, né? Vai aplicar a justiça dele em você, né? Vai derramar sobre mim, sobre você, as virtudes do seu Espírito, que vai nos ensinar sobre a sua justiça, sobre o seu amor, sobre a sua moral, né? Sobre a sua fidelidade, sobre a sua longanimidade e sobre a sua eternidade. Vai mostrar para nós quem nós somos de verdade.
Tudo isso só é permitido em Cristo Jesus, a verdade, que abre os nossos olhos para entender isso. Então, Deus usou o exílio como disciplina, correção divina na vida do seu povo, né? Seguindo as escritas sagradas, né? A Bíblia Sagrada, o exílio então é o juízo de Deus sobre o seu povo. No caso aqui, o povo de Israel, devido à desobediência e à idolatria. Nós desobedecemos a Deus quando rejeitamos a Cristo, né? Nós iramos o nosso Deus quando prestamos culto a deuses pagãos, quando rejeitamos o seu Filho, que foi o sacrifício vivo diante do altar do Todo-Poderoso para salvar a mim e a sua alma. Pagou com o preço mais caro que nenhum de nós tem condições de pagar. No entanto, Deus também promete restaurar o seu povo, trazê-los de volta à sua terra. Vemos como disciplina e aprendizado, que deu oportunidade do arrependimento e da busca por Deus. Então esse tempo de cativeiro abriu essa porta gigante para o povo de Deus que estava ali cativo, sofrendo e sendo afligido, para que eles se arrependessem do mal que fez para com o seu Deus. O Deus que os livrou, o Deus que os amou, o Deus que fez a diferença, o Deus que os fez vencer batalhas. E eles se perderam e começaram a adorar outros deuses. Deus permitiu o exílio, o cativeiro, para que eles tornassem a Deus. Então, o nosso país e o mundo está passando por grandes coisas. O nosso país, querido, é o celeiro de muitos deuses. E o Deus Todo-Poderoso está requerendo a nossa adoração. O Deus Todo-Poderoso está requerendo que a verdade seja novamente lembrada sobre essa terra, para que o coração do povo se volte a Deus, para que a idolatria seja abandonada, para que os outros deuses percam lugar nas nossas vidas e o Todo-Poderoso tome lugar nas nossas vidas. Deus nos fez para adorar, e Ele não vai dividir a nossa adoração com ninguém. Ele é um Deus ciumento, tem ciúme de mim e de você. Não quer que o seu coração e a sua adoração estejam divididos com outros deuses. Com deuses que Ele sabe que a única finalidade que tem é manter você distante da verdade, te esfriar até o último dia e fazer você perder a sua salvação. Não permitindo que você torne àquele que te criou, ao Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos aqui uma passagem que retrata a dependência de um rei a Deus. E eu quero ler rapidamente, queridos, tá? Está em 2 Crônicas, no capítulo 32, a partir do verso 9, e eu vou ler para vocês. Diz assim: depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confias vós, para vos deixar de sitiar Jerusalém, afrontando o Deus do qual Ezequias servia, que era Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o Deus do povo de Israel, de Jerusalém, o Deus do povo escolhido de Deus. Então, o rei da Síria, o rei do inimigo, enviou essa afronta ao rei Ezequias, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confias vós, para vos deixar de sitiar Jerusalém? Seu Deus é tão poderoso que me permitiu sitiar vocês? Zombando de Ezequias. Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Ele estava dizendo: por acaso esse rei não está enganando vocês? Não vai permitir que vocês morram de fome e de sede? Porque está dizendo que o Deus dele vai guardar vocês da minha mão. Afrontando Deus. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou: Judá e Jerusalém, dizendo: diante apenas de um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso.
Senaqueribe afrontando o rei Ezequias, dizendo: não foi esse rei aí, Ezequias, que pediu para que fosse destruído todos os altares e que ficasse somente um altar, e que nesse altar fosse adorado somente a um Deus, que é o Deus dele, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus? Aí ele continua afrontando: não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos todos os povos da terra? Satanás está aqui desde o início também, queridos, tá? E ele tem muitos povos. Só que todos os povos que não estiverem adorando o Deus verdadeiro será destruído pela mão do Todo-Poderoso. A quem nós queremos servir, queridos? A quem nós daremos a nossa adoração? Para quem nós entregaremos o nosso coração e a nossa fé? Não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos todos os povos da terra, acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Ele já havia destruído muitos povos. Ele estava usando isso para amedrontar Ezequias. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Se lá atrás, Ezequias estava dizendo: eu destruí nações gigantes, maiores até do que a sua, e o Deus deles não puderam livrar, por que agora você acha, Ezequias, que o seu Deus vai livrar você e o seu povo das minhas mãos? Era um inimigo afrontando o povo de Deus. Nós vivenciamos isso todos os dias, queridos. Por isso que nós precisamos conhecer mais Deus que nós servimos. Verso 15: agora, pois, não vos enganes, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus da nação alguma, nem reino algum pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor, os servos de Senaqueribe, contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo, o rei de Judá. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo assim: como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então essa foi a afronta do rei da Síria, o rei do povo inimigo afrontando o rei que serviu o Deus verdadeiro. Então nós vamos ver o posicionamento de Ezequias, quando ele foi afrontado na sua fé. Então clamaram os servos em alta voz. Aqui ainda é Senaqueribe, ainda é o servo de Senaqueribe, Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. O inimigo sempre vai fazer isso, sabe? Vai barulhar, fazer muito barulho, sabe? Muitas vezes o barulho dele pode vir de muitas formas, sabe? Pode ser barulho dentro da própria família, pode ser uma quebra na empresa, pode ser a destruição de algo muito precioso para você, pode ser a perda, pode ser a falência, pode ser destruições, catástrofes. Sabe, ele sempre faz muito barulho para amedrontar, atemorizar o povo de Deus. Mas o povo de Deus tem que saber que ele tem um Deus que ele serve, que não se atemoriza, que não dorme, não cochila, não tosqueneja. É um Deus que o tempo todo está guardando o seu povo. Então, agora no verso 19, falaram do Deus de Jerusalém como um dos deuses dos povos da terra. Trataram o Deus Todo-Poderoso como um Deus pagão. Mas o nosso Deus, o qual servimos, ele tem olhos, ele tem boca, ele se movimenta, ele realiza, ele é criador, ele não é mudo, entende? Ele tem sentimento, e ele se ira também. Assim como ele é amoroso, ele também se ira. Porque o nosso Deus é vivo, queridos. Falaram do Deus de Jerusalém como um dos deuses dos povos da terra, obra das mãos de homens, mas o nosso Deus não é obra das mãos de homens. Ninguém fez o nosso Deus, ele se criou. E criou tudo que existe.
Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, né, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então, queridos, esse rei foi afrontado por esse rei inimigo, né? E qual foi o posicionamento de Ezequias? Ele clamou ao Deus Todo-Poderoso. Sabe, o que antecede a submissão do reino de Judá para Nabucodonosor II é a submissão do rei que estava em Judá, que é Joaquim, a esse Nabucodonosor. Entende? Então, quando, querido, você tem esse Deus Todo-Poderoso na sua vida, você não vai se submeter a outros deuses. Entende? Você não vai dividir a sua adoração e vai se colocar debaixo de outras coisas. Você tem um Deus que você serve. É somente a Ele a sua adoração. É somente a Ele a sua confiança. Se Ele não te salvar, Ele, seja feita a vontade dEle, mas você não vai mudar. Você não vai dividir a sua adoração. Você não vai se submeter a outros deuses. Né? Não vai se subjugar novamente na mão do inimigo. Então, o rei Joaquim, ele inaugura, né, o tempo, vamos dizer assim, do cativeiro da Babilônia, o tempo do exílio. Ele inaugura quando ele se submete, né, a Nabucodonosor. Quando ele se esquece que ele tem um Deus do qual o povo, ele, o povo, servia. Porque rei Joaquim, rei de Judá, né, estava ali governando, reinando, né, sobre o povo. E eles tinham um Deus. Só que ele se esquece e se submete a Nabucodonosor II. E ali se inaugura o início, né, desse tempo de exílio. Todas as vezes, querido, que o olhar da nossa vida, a gente se submete ao inimigo, né? Ele começa ali, então, a dar início, né, ao plano de destruição e de cativeiro nas nossas vidas. Né? Você não pode, depois que você conheceu o Deus de verdade, se submeter a um seu inimigo, né? E nem permitir que áreas da sua vida se submetam ao inimigo. Né? Você tem um Deus, você tem um Senhor para a sua vida. Né? E se você não conhece, você precisa conhecer, porque Ele tem poder para te tirar desse cativeiro, para salvar a sua alma da aflição, para tirar você dessa situação de cativeiro e de exílio, de extradição, tirar você do seu lugar, da sua posição. Né? É isso que o inimigo quer fazer. Quer destruir você, destruir a sua essência, dissipar a sua adoração, diluir a sua essência. Então, o rei Joaquim se submeteu e ali deu início a tudo isso. É lógico que a palavra do Senhor iria se cumprir. Se não fosse Joaquim, seria outro, porque alguém iria se submeter ao inimigo para que Deus pudesse punir o seu povo. Né? Mas é sempre assim, queridos. Sempre há uma submissão de qualquer parte ou de qualquer área da nossa vida. Deus vai nos punir, porque Ele não quer nos dividir. Ele não aceita que a nossa oração seja dividida. Então, diferente do rei Joaquim, queridos, o rei Ezequias clamou ao Deus do qual ele servia, juntamente com o profeta Isaías, né, filho de Amós, né, no livro dos profetas maiores, que tem um livro maior na Bíblia, né? Eu amo os profetas maiores, eu aprendo demais, Deus fala muito comigo, né, nesses livros históricos também, de Daniel, de Ezequiel, né, mas principalmente em Isaías e Jeremias, é onde Deus mais fala comigo desde o início da minha conversão. Então, eles, entendendo o que estava acontecendo ali, a afronta né, contra o Todo-Poderoso do qual eles serviam, eles clamaram a Deus, e Deus, eles interviu de uma forma divina em favor do seu povo. Né? Em favor do seu povo. E eu quero ler um pouquinho rapidamente, vamos ver se eu consigo. Esse Senaqueribe, esse rei da Síria, né? Então, o rei Ezequias resiste a esse rei inimigo e a toda a sua afronta, mas ele resiste da forma correta, que é adorando o Deus verdadeiro. Entende? Nós não conseguiremos resistir ao inimigo apenas tentando confrontá-lo com armas naturais. Nós resistimos ao nosso inimigo quando nós devotamos a nossa adoração ao Deus verdadeiro, quando nós clamamos, quando nós entregamos, né, aquilo, a nossa necessidade diante de Deus, nosso Senhor. Essa é a afronta. Né? É isso que está trazendo. Mas eu sei, meu Deus, que assim, não há força em mim, mas no Senhor há. Não há poder em mim e no meu povo. Ele tem um exército maior, mas eu confio no seu cuidado. Né? Então, será que ele se posicionou dessa forma?
Né? Então, esse Senaqueribe era filho e sucessor do rei Neociário Sargão II, rei da Síria, em aproximadamente 702 a.C., com o rei da Babilônia em 710 a.C., considerado como o mais terrível, né, dos reis assírios. Senaqueribe era esse, né? E foi esse que Ezequias resistiu. Né? Não resistiu de qualquer forma, resistiu com a fé no Deus Todo-Poderoso. Né? É assim que nós resistimos. Então, aqui, inclusive, foi denotado a ele destruiu, né, a destruição de Judá, foi por intermédio desse rei terrível, né? E ele que ofereceu essa grande ameaça a Jerusalém, até que por uma intervenção divina foi obrigado, Deus obriga aquele inimigo a sair das nossas terras, né? A sair da nossa casa, sair da nossa história, a abandonar o território que é nosso dado por Deus. Somente o Senhor tem esse poder. Então, por uma intervenção divina, por causa do clamor de um rei que se colocou, se submeteu ao Deus verdadeiro, né? Não como Joaquim, como o rei Joaquim, mas Ezequias se submeteu ao Deus verdadeiro. Então, o Deus verdadeiro pode lutar por ele, né? E vencer por ele, né? Deus não somente luta as nossas lutas, ele vence as nossas lutas, né? Essa é a diferença. Então, por uma intervenção divina, fora obrigado a retirar todo o seu exército e retornar para a sua capital de Nínive, né? Isso está relatado lá em Isaías 37, depois se você quiser ler, né? O rei de Judá, Ezequias, é afrontado, porém Isaías escreve que ele e Ezequias clamam, né? Clamam a Deus, e Deus envia um anjo e destrói os líderes do exército da Síria, né? Então Ezequias reina em retidão, né? Sempre nós estivermos submetidos debaixo da verdadeira autoridade que tem nas suas mãos poder de céus e terra, né? De principados e potestades, nós reinaremos em retidão, né? Teremos uma vida reta diante do Senhor, porque estamos submetidos, submetendo a nossa vida diante daquele que tem tudo para nos dar, sabe? Que tudo que nos faltar, ele tem para nos acessar, para nos abastecer. Então, reine em retidão, apesar de ter certo orgulho no coração, como também está descrito em 2 Crônicas 32. Aqui eu vou ler alguns versos, nós até lemos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, e estavam sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Quantas pessoas, que no meio dos gritos, dos barulhos, sabe, das afrontas do inferno, têm desistido de lutar por aquilo que lhes pertence. Quantas pessoas têm desistido do seu chamado, porque Satanás apertou tanto o cerco, né? Usou tantas coisas, tantas situações, tantas circunstâncias, né? Para minar a fé, sabe? Para fazer com que você olhe para todos os lados, não encontre saída, né? E desista, e abandone, e fique realmente atemorizado. Não quer isso. Existe um Deus no céu que conhece todas as fraquezas do inimigo das nossas almas. E é somente Ele que pode derrotar esse inimigo. Por isso, não se atemorize, mas foque a sua fé, direcione a sua fé, né? Priorize a palavra, priorize a leitura, priorize o seu tempo de oração para você estar bem pertinho desse Deus, como Ezequias e Isaías, né? Eles não pensaram duas vezes. Tiveram medo, sim, tiveram, mas foram clamar, sabendo que havia um Deus do céu que podia livrá-los de Senaqueribe, né? E realmente os livrou com um forte, de uma forma divina. A intervenção do Senhor chegou a tempo e os livrou e envergonhou o inimigo, fez ele voltar envergonhado. Sabe o que é interessante, queridos? Deus os fez retornar a Síria envergonhado para a sua própria terra, né? Deus faz, né, queridos? O lugar do nosso inimigo é no inferno, não é aterrorizando a nossa vida, não. E quando ele chegou no templo lá, na sua terra, dos seus deuses pagãos, alguns dos seus próprios filhos, os filhos de Senaqueribe, o mataram ali na espada. O que ele criou dentro dele, né? O que ele tinha dentro dele, destruiu ele. Entende? A sua própria semente destruiu. Então, todas as vezes, queridos, que nós não estivermos dando adoração para o Deus verdadeiro, algo dentro de nós mesmos irá nos destruir, irá roubar a nossa paz,
tirar a nossa esperança. Todas as vezes que você encontrar a fonte verdadeira, que é Cristo Jesus, você terá vida, terá força dentro de você. Você não será um instrumento de destruição, nem destruirá a si mesmo, nem destruirá nada que está à sua volta. Você trará vida, né? Porque é isso que Cristo faz. Né? Então, será que ele mesmo destruiu a sua própria semente destruiu, o mal do seu próprio interior destruiu, seus próprios filhos mataram a espada, quando ele voltou envergonhado para o seu reino, né? Para o inferno. Né? Satanás, as suas próprias ações irá destruir, porque o juiz é sobre tudo aquilo que ele fez. Né? Nós sabemos qual será o seu fim. Né? Nós sabemos qual será o fim de Satanás sobre os seus demônios. Né? Então foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém de Senaqueribe, rei da Síria, e de todos os demais inimigos. Né? A carta do inimigo dizia: o seu Deus em quem você, Ezequias, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Sabe, o inimigo, ele usa tudo que nos cerca, né? Principalmente aquelas coisas que nos entristece, sabe? Que nos diminui, que tira aquilo que tem mais valor para nós. Ele usa todas essas coisas, sabe? Para nos atemorizar e para falar, ó, não adianta seguir isso aí não. Né? Não adianta você confiar no seu Deus. Você já viu o que eu pude fazer? Pude fazer estrago, né? Ó, como ele disse lá pro Ezequias, ó, tá vendo aqueles povos lá, Ezequias? Aqueles povos, todas aquelas nações não puderam se livrar das minhas mãos. Eu destruí todas. Por que você acha, Ezequias, que eu não vou te destruir também? Você acha que é poder do seu Deus para te livrar? Mas Ezequias não deu resposta comigo. Ele foi orar ao Senhor. Né? Então, aqui está uma chave também para nós. Não dê resposta no inimigo. Né? Você pode até chorar. Vai olhar e vai chorar. Mas vai falar com aquele que é maior do que o seu inimigo. Né? Não vi aí mais nenhuma arma. Vá chorar aos pés do Senhor e vá clamar a Deus como fez Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós. Clamaram ao Todo-Poderoso, dizendo: olha, Senhor, eles afrontam a ti mais do que a nós. Venha em nosso favor. Socorre o seu povo, e Deus, de uma forma divina, interviu, destruiu o inimigo com as suas próprias armas, porque os filhos de Senaqueribe destruiu quando ele chegou no seu reinado. Envergonhado. Deus não somente envergonha o nosso inimigo, como ele aniquila o nosso inimigo. Né? Pelo poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo, que os inimigos das nossas almas sejam aniquilados nessa madrugada. Né? Que tudo aquilo que te impede de você entregar o clamor e a adoração ao Deus verdadeiro seja destruído, dissipado da sua vida. Que toda mentira, que todo engano de Satanás que tem feito você enviar a sua adoração, que seria somente para Deus, para outros lugares, levantando altares que Deus não se agrada, que eles sejam destruídos da sua vida. Que a sua fé, né? Que o seu foco, sabe? Que tudo que há de mais precioso em você, que a sua adoração, o seu clamor, seja somente no nome santo do Senhor Jesus Cristo, porque nele há poder para te livrar, para te salvar com mão forte e poderosa. Né? E envergonhar o inimigo que tem afrontado a sua alma, que tem afligido a sua alma, que tem mentido para você, que tem colocado escama nos seus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus possa fazer isso por nós todos os dias e que nós estejamos dispostos a acatar a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, né? Que vem do alto dos céus para nos despertar, nos quebrantar, nos trazer ao arrependimento e nos voltar para Deus. Né? O que, querido, que tem te afastado da presença do Senhor? Quais são as ações, os altares, sabe? Aquilo que você tem invocado, sabe? Para quem você tem oferecido o seu tempo precioso, a sua adoração, querido. Se não é por Todo-Poderoso, retorne para o Senhor. Né? Busque ter esse tempo para você conhecer a Deus. Não fique mais enganado, queridos. Né? Deus te fez a imagem e semelhança dele. Você fala, você anda, você sente dor, você sente frio, você sabe o que é amor, você sabe o que é tristeza, você sabe o que é rejeição. Tudo isso nosso Deus sabe. E ele tem ciúme de você. Quer a sua adoração somente para ele. E você pode fazer isso hoje, inclusive agora. Né?
Você pode suplicá-lo por meio da sua oração, com a sua boca, confessar a Cristo como o seu único e suficiente Senhor. Mas como que eu faço isso? Você pode orar ao Senhor assim: Senhor, eu tenho conhecido um pouquinho de Ti. Sei que o Senhor é Criador dos céus e da terra. Sei que Tu amas a minha alma. Olha, Senhor, para mim o que eu estou passando. Se revele a mim. Eu quero aceitar o Seu Filho como meu único e suficiente Senhor. Jesus Cristo Nazareno. Eu o quero na minha vida. Eu o aceito na minha vida. Eu suplico que o Senhor também me aceite. Que o Senhor perdoe os meus pecados. E escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Me ensina de Ti. Me ensina a Tua lei. Me batiza com o Teu Espírito. Purifica, perdoando os meus pecados, Senhor. Eu devotarei a minha adoração somente a Ti no nome de Jesus. A nenhum outro Deus, mas eu dividirei a minha adoração. Aceita, Senhor, a minha vida diante de Ti por meio de Cristo Jesus. Perdoa os meus pecados nesta manhã. Isso é uma oração. Mas se você fizer de todo o seu coração, Deus, na sua infinita graça, acolherá a sua oração, salvará você e vai começar a escrever uma história diferente para você, na sua vida. Uma história onde você não somente terá vitórias, né? Quem disser isso para você está mentindo, mas Ele estará com você, te ajudando a vencer dia após dia. Você saberá que você não estará mais sozinho. O Santo Espírito será o seu ajudador. Será intercessor diante de Todo-Poderoso pela sua vida todos os dias. Estará te instruindo, né? E quando você não souber fazer, basta orar. Ele irá te instruir, irá te conduzir. Né? Esse povo, né? O povo de Judá, eles tinham o maior exército, sabe? O maior exército. Né? E os reis da Síria, né, por permissão de Deus, pôde destruir esse exército. Né? Porque o povo se distanciou de Deus. Se distanciou do Senhor, perdeu a proteção do Senhor. Né? Rejeitou o Deus da proteção, perde essa proteção. A Sagrada Escritura diz que todo Israel tinha 1.100.000 homens habilitados para a guerra, né? Sendo 470.000 somente em Judá. Deus permitiu que Judá fosse derrotado. Fosse derrotado porque um rei se submeteu ao inimigo. Não buscou o Senhor. Foi pressionado e decidiu se submeter. 1.100.000 homens habilitados para a guerra se submeteram a um homem, a um inimigo. Um rei, nem um terço, né, desse exército decidiu se submeter ao Todo-Poderoso. E Deus mostrou para ele que ele era a maioria com Deus. Então, queridos, vamos nos tornar a maioria com Deus. Vamos trazer, né, o cuidado de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso país, para o mundo, nos submetendo a esse Deus Criador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todas as práticas, querido, que você, na sua fé, na sua inocência, né, ou até mesmo na sua ignorância, não tenha exaltado o nome do Todo-Poderoso, mas tenha exaltado a outros nomes, a outros deuses que lhe foi ensinado, mas que são deuses pagãos, como eu falei no início. Todos esses deuses pagãos foram criados na Babilônia, no tempo de cativeiro do povo do Senhor. Ali deu-se início a todo tipo de forma de idolatria, né, e de culto a Deus pagão. E pode ser que de uma outra forma, uma outra linguagem, de uma outra forma, chegou até a sua família, chegou até o seu conhecimento, e você tem feito isso de forma religiosa, sabe, aplicando sim a sua fé, né, porque você recebeu isso como base de fé. Mas a palavra de Deus vem te ensinar nessa madrugada. Só existe um nome do qual Deus recebe do céu, e é o nome do seu Filho Jesus Cristo, do qual o céu também desceu e pagou o preço pelos meus e os seus pecados, morreu pelos meus e os seus pecados, para que eu e você chegasse ao conhecimento dessa verdade e pudéssemos ser salvos e libertos.
que a nossa adoração, então, por meio do nome de Jesus, pudesse então agradar ao Todo-Poderoso que nos criou. E dessa forma, Ele enviar a proteção para nós e nos dar condições de nós vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, queridos, que todas as outras formas de adoração da sua vida possa, pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo, serem agora desfeitas, pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, que você passe a buscar conhecer a Jesus, adorar a Jesus, aquele que comprou você, que comprou a mim, com o preço do sangue dele, sangue de inocente, querido, porque ele nunca pecou. Nunca o seu corpo conheceu o pecado. Nunca desobedeceu uma lei, cumpriu todas. Eu não conheço o ser humano mais perfeito que Jesus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Há poder nele, somente nele, para salvar a mim e a você. E é por intermédio da adoração do nome dele é que Deus Pai nos recebe como filhos. É Ele, o nome de Jesus que nos enxertou na caveira da vida. Ele é a porta que nos conecta ao Pai no céu. É o único caminho, a única verdade. Então, queridos, que todas as outras formas de adoração na sua vida, que você peça ao Espírito Santo para ministrar isso em verdade no seu espírito, no seu coração. Então, lembre-se disso, faça uma análise do que você e a sua família têm aprendido do que seria adorar a Deus. Quais as formas de culto que você tem prestado? Quem são esses deuses aqui que você tem prestado o seu culto, queridos? Nós agora sabemos aonde tudo isso começou. Mas o que você tem oferecido a Deus, acreditando com o seu coração, com toda a sua inocência e com a fé que lhe foi ensinada, que dessa forma está agradando a Pai. Mas, queridos, a palavra de Deus vem nos ensinar. Deus só vai aceitar a adoração no nome de Jesus. Então, se você construiu ao longo da sua vida altares, mas em nome de Jesus não está lá, queridos, peça para o Espírito Santo ministrar essa verdade no seu coração e você possa desejar ardentemente conhecer esse Cristo, porque Ele é o caminho da verdade que vai te conduzir ao Pai. Ele te dá acesso à salvação, à paz que você não tem acesso, à saúde, ao vigor, à verdade, à justiça. Quando a justiça de Deus é aplicada em nós, por meio da nossa fé e confissão em Cristo, tudo que há em Deus começa a ser ministrado na nossa vida. Toda a verdade do céu começa a ser derramada no meu, no seu espírito, na minha, na sua alma. E começamos a tecer daquilo que Deus se agrada. Entende? Então, tudo que hoje te impede de estar mais próximo de Deus pode estar ligado à forma como você vai adorar, ao seu culto. Ainda que de forma inocente você foi ensinado ao errado. Ainda de forma religiosa você tem a culpa. Mas o Santo Espírito nos traz a verdade. E a verdade, queridos, é que só podemos adorar a Deus por intermédio de Cristo Jesus, o seu Filho. Então, em nome de Jesus,